Renato, que vai passar o segundo momento aqui para nós. Amém, gente. Paz no Senhor. Nós vamos começar agora o momento de perguntas e respostas. Amém? Amém? Então, assim, o Mateus falou sobre o projeto GKPN, né, a juventude. O Eliezer também falou, o pastor Gustavo Legal falou. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito do projeto GKPN, ou então sobre juventude como um todo, quais são os desafios da juventude hoje, os desafios de liderar uma juventude hoje? Se você tem alguma pergunta sobre ministério, algo que talvez angustie o seu coração no que tange ao ministério, prática de liderança de juventude, podem fazer pergunta. Está aqui o pastor Eliezer, pastor Lucas, Mateus, pastor Gustavo. Amém, gente? Então, quem tem a primeira pergunta? Amém? Levanta a mão aí, plante a bananeira. Não, brincadeira. Amém. Eu acho que todas as perguntas foram respondidas no refeitório. Amém? Não sei. Vocês podem fazer também perguntas direcionadas, tá? Pastor Gustavo, Não, tem Mateus, algumas pastor perguntas Lucas. que foram feitas no refeitório que seria legal explanar para a galera toda aqui. Foram interessantes. Amém. Então, Meu nome é Tiago, eu sou lá da PIB do Recreio. Eu gostaria de saber o seguinte: quando nós tivemos uma reunião, o pastor Gustavo falou brevemente a respeito do Global. Ele havia comentado também que um dos intuitos de nós nos unirmos é para ajudar outras igrejas que não têm essa proporção e essa relevância toda, né? E isso acho que não foi falado aqui. E como a gente vai fazer isso? Vai ter esse trabalho de consultoria, que a gente vai poder usar tudo que Deus nos deu e abençoar outras igrejas dessa maneira. Cara, não sei, pergunta lá no Posto Piranga. Eu acho que a gente até comentou isso por alto aqui no final, eu, Eliezer e o Gustavo. O Global, ele funciona por indicação. Então, assim, as pessoas que participam da rede, elas são indicadas por quem está dentro do Global. Então, se a gente conhece um líder jovem, que a gente acha que o cara é relevante, o cara é bom e tal, a gente quer trazer, ou uma igreja que a gente queira ajudar, que a gente conhece o valor dela, a gente indica para os nossos pastores sêniores e eles indicam para o Global e aí eles são convidados para participar da rede. Funciona assim. A gente tem conversado em relação a isso porque existem outros movimentos de liderança no Rio de Janeiro também. O Global é um movimento que fala mais num tom global, como diz o nome, mas a gente conhece outros movimentos, inclusive faz parte de outros movimentos de liderança dentro do Rio de Janeiro. Como que a gente pretende atuar dessa maneira? Os eventos que a gente vai fazer, que a gente está programando, o congresso, é um congresso da rede do GKPN, mas ele de maneira nenhuma vai ser para comunicar para as pessoas que estão dentro do GKPN. A gente vai fazer um congresso que queira atingir o Rio de Janeiro. Então, a partir daí, vão começar esses trabalhos de alcançar essas outras igrejas. Trabalho com outras igrejas de relevância, aí é algo mais prático que a gente tem. A gente discutiu, a gente fez um brainstorm na última reunião, de projetos de evangelização conjunto, fazer um trabalho na Olimpíada que está chegando e tal. O primeiro passo é esse aqui, é a gente falar a mesma língua com vocês que já estão dentro da rede. A partir daí, a gente vai começar a destacar essas pessoas mesmo e conversar entre a gente e os pastores para poder trazê-las para a rede também. A ideia do Global Kingdom é por indicação. É muito por indicação para poder não ter essa questão de virar um movimento sem sentido, que entra todo mundo e tal. É um negócio direcionado para o crescimento do reino, então todos têm que falar a mesma língua. Então, a gente pretende olhar essa questão dessa maneira. A gente sabe quem que a gente quer trazer, quem que a gente quer trabalhar, quem que a gente quer ajudar, então vamos trazer esse pessoal para dentro da rede para facilitar o discurso. Eu acho que é isso. Acrescentando o que ele também perguntou, em relação a como ajudar outros ministérios, outras igrejas, o grande ajudando o pequeno contribuindo com o grande. Nessas reuniões que serão provocadas e as agendas, essa oficina, essa troca de experiências e de informações que a gente provoca nas mesas, e aqui até ainda não aconteceu literalmente, mas é normal se criar as mesas para se trocar as informações e as experiências. Isso gera crescimento ministerial para o pequeno e para o grande, né? O Gustavo citou um exemplo aqui que ele foi ricamente abençoado por um outro, e que talvez até um preconceito assim de, o cara é umbleano, não tem nada para me oferecer, o outro, o neopentecostal não tem nada para me oferecer, e
variedade, né, de riqueza que a igreja brasileira tem, isso numa mesa acaba surtindo efeito. Por exemplo, no último GKPN em São José dos Campos, eu fui abençoado pela estratégia do Madaleno, que é a tenda da oração, que é uma tenda que eles fazem e que nós fizemos nas nossas reuniões, provocada para recepcionar não crentes, né? Ali tem um cafezinho, uma bolacha, e o pessoal já recebe uma oração, tem uma equipe de oração dentro da tenda, para orar pelaquela pessoa, e é feito um trabalho preliminar durante a semana, para a captura dessas pessoas não crentes, para levar para o culto. Ou seja, uma ideia para melhorar a parte evangelística daquele ministério. Então, isso surgiu da mesa, né? Como outras, né, do folhetozinho, do livro da biblioteca, né, do testemunho do livro da biblioteca. Então, são coisas que, nessas mesas, vocês mesmos vão se ajudar ministerialmente, né? Então, é um pouco disso. Essa sequência de reuniões que nós vamos ter dentro do GKPN é justamente para isso, para ajudar outros ministérios. A gente fez uma experiência agora na hora do almoço, né? Você vê quando você tem um projeto e que você é apaixonado pelo seu projeto, quando você acredita no seu projeto, que você tem a consciência que o seu projeto vem de Deus, é impressionante como o seu projeto aquece o coração do outro. Mesmo que ele não faça o mesmo projeto que o seu, mas o seu projeto alimenta o projeto do outro. E é interessante que na mesa eu comecei a conversar com duas pessoas, daqui a pouco está um maior galerão. É isso que tem que acontecer entre vocês. Então, essa coisa de vocês trocarem, de vocês, sem preconceito, ouve, cara, ouve o que o outro tem para dizer. Ouve o outro até o fim da história. A gente, às vezes, eu estava vendo um camarada falando mal do Senhor dos Anéis, no debate Melodia. Eu estou sempre no debate Melodia, não sei ainda o que eu estou fazendo lá, mas eu vou lá. Aí o cara falou assim, não, porque o Senhor dos Anéis, essa coisa da mitologia do diabo. Eu falei, meu irmão, você já leu? Não. Eu falei, cara, não, mas li só o início. Eu falei, você leu até o final? Você vê só até o começo? Eu falei assim, cara, você sabia que o Senhor dos Anéis e o Crônicas de Nárnia foram dois projetos que nasceram de dois caras sentados numa mesa de bar. Um se chamava C.S. Lewis e o outro J.K. Tolkien, e que, inclusive, os dois chegaram à conclusão que deveriam passar os valores do Evangelho através da mitologia grega. Você sabia disso? Então, muita gente não sabia. Por quê? Só fica vendo novela. Está lá no Império, está lá. O Big Brother está aí, está lá o Big Brother. Entendeu? Então, assim, não sabe. Aí o cara não sabe, quer falar mal. Aí todo mundo fala mal do Harry Potter. Cara, você sabia que a mulher, quando começou a fazer, a autora do Harry Potter, quando ela começou a fazer o Harry Potter, porque na Escócia a maioria das pessoas são evangélicas, é o maior número, é a religião que mais tem adeptos na Escócia. Sabia que ela pediu ajuda na igreja financeira e ela pediu ajuda à igreja e a igreja não ajudou? Se algum crente tivesse ajudado essa mulher, poderia usar o próprio Harry Potter, não acabar com o projeto não. Se fosse aqui no Brasil, a gente acabava com o projeto. Mas usar aquele projeto para poder levar os valores do reino. Mas quando a igreja se exime da sua responsabilidade, é que eu falei, quando você sai do lugar, o diabo vem, né? E aí eu falei assim, você já viu o Harry Potter? Não, nunca vi. Então, cara, veja o filme, cara. Veja o filme e dá seu jeito para contextualizar esse negócio. Que o problema não é, olha só, o problema não são os personagens fictícios. Eu nunca vi ninguém falando assim, não, eu saí da igreja porque o Harry Potter, vou te contar o Harry Potter aí. Você já ouviu esse testemunho? Aí eu saí da igreja porque a Xuxa, sabe, ela fez um negócio lá quando eu estava vendo, quando eu era infantil, era infanto, né?
quando eu era garoto juvenil e tomava leite com pera, e eu olhava a Xuxa, e aí a Xuxa com aquele negócio demoníaco, eu nunca vi ninguém se desviando por causa da Xuxa. Mas eu sei que muita gente já desviou por causa de um diácono infeliz, que não soube lidar com um jovem mais novo. Então, eu não sei que medo é esse do Harry Potter, eu não sei que influência é essa maligna do Harry Potter, que eu não vejo ninguém saindo da igreja por causa do Harry Potter. Porque é um personagem fictício. Personagem fictício não faz mal a ninguém. O problema do mundo são os personagens reais. Estão aí, ó, na televisão, estão aqui sentados. Esses são os problemas. Eu gosto do Papai Noel, eu gosto do Homem-Aranha, eu gosto do Batman. Cara, mas são personagens. E eu ensino meus filhos que são personagens de ficção e que isso é só para alegria, isso é só para você passar tempo. Mas os problemas são os personagens reais. Então, a gente precisa sentar e conversar e trocar. A troca é muito importante. E você ouvir o projeto do outro até o final. E não já sair julgando o cara. Eu estou falando isso porque isso acontece muito comigo. Eu falo às vezes, os caras, acho mal barato, os caras vão falando assim, cara, dá vontade de voar em cima, né? Cara, infeliz de ouvir o projeto até o final, né? Então eu perguntei pro cara do debate, o cara não leu o livro. Eu falei, cara, você tem que ler, você precisa ler o que os outros estão fazendo para você fortalecer a tua convicção, a sua tese. Então o crente é muito papagaio de pirata. Quer ver um exemplo? Eu sou amigo do Kim do Catedral. Ele postou até um vídeo no Facebook esses dias aí, no YouTube, que inventaram que ele foi no Jô Soares. Eu lembro de crente falando, eu vi. Eu lembro disso. E quem é mais velho aqui, a galera mais velha, lembra disso. Talvez você não queira ir dizer a tua idade, mas você lembra disso. Que o cara, que ele falou que não era evangélico, e que o Jô Soares falou assim, você é evangélico? Ele, não. Você é evangélico? Não. Você é evangélico? Então você fez igual Pedro, né? Você fez igual Pedro, você renunciou a Jesus negou Jesus 3 vezes. E todo mundo repetia. No fim das contas, quem bolou isso foi a MK. A MK foi processada pelo Catedral. O Catedral ganhou o processo, mas eu duvido que a MK vai agora no público falar que ela mentiu. E os papagaios de pirata dentro da igreja repetiram uma mentira. Eu estou aqui defendendo os caras e tal. Eu até acho que os caras deveriam ter ido para o mesmo secular mesmo, porque eu sou a favor disso. De ir para lá e fazer a obra lá. Porque ficar cantando para crente muito tempo, tem uma hora que não dá, né? Porque o crente não muda, pô. Então vamos mudar, vamos para lá, porque pelo menos aquele cara vai mudar. Então a gente continua repetindo coisas que a gente não sabe. Aí tá aí, o cara foi prejudicado a carreira dos caras por causa de uma mentira. E gente que dizia do púlpito, o Catedral, tá lá, dizendo que não é crente, tá lá dizendo que negou Jesus, tá lá, e tudo mentira. E os caras nem foram no Jô Soares. Os caras têm um documento do diretor do Jô Soares dizendo assim, eles nunca vieram aqui. E realmente não existe um vídeo no YouTube com os caras lá. Então, assim, é engraçado que aí é uma jogada de marketing, porque quem substitui o Catedral na MK, vocês lembram? Oficina G3. Oficina G3 fez assim, e o Catedral fez assim. Por quê? O público que era do Catedral foi para a Oficina G3. Então, essa politicagem no meio gospel acontece e ninguém sabe. E a gente compra um CD de DVD desses caras aí. Não compra CD desses caras, não alimente esses negócios não, irmãos. Então, a gente precisa ter essa cabeça. Então, isso acontece quando a gente está reunido junto e a gente troca. A gente precisa discutir. A gente precisa colocar na mesa as nossas dúvidas, as nossas incertezas, para que a gente possa junto aqui, todo mundo junto aqui, ajudar um ao outro. Então eu vejo o Global Kingdom como isso. Eu acho que no próximo, tenho certeza, no próximo encontro nosso, a gente pode promover isso, como foi promovido lá, da galera fazer um momento de discussão, porque é nessa discussão que a gente cresce, né? Pastor Gustavo, por favor. Nós somos do Bom Sucesso, Congregação Alvorada. Nós somos um pouquinho criticados, eu até gostei do trabalho que o senhor falou aí, e nós fazíamos algum trabalho que o senhor fez. E o último trabalho que nós estávamos no setor da igreja, que nós fizemos, foi lá na Mimosa. Fechamos a Mimosa, não sabemos como, tá?
botamos lá o palanque lá, e foi muitas armas, faca, tudinho debaixo do palanque, e foi uma benção, graças a Deus. Mas fomos criticados do começo ao fim, eu e algumas pessoas da igreja, cantando música gospel. Foi uma benção. Agora, o senhor falou que quer fazer um trabalho lá no Recreio, lá na praia, né? O senhor falou que vai fazer de música secular, não assim, gospel. Se nós, cantando música gospel, somos criticados, imagine se nós cantarmos música secular. Então, isso já acontece comigo. Esse massacre já rolou. Primeiro, eu vou falar dessa crítica que você colocou. Olha só, se a crítica vem da sua liderança, é melhor parar. Mas se vem da igreja, ó, beijinho no ombro, irmão. Eu tenho o respaldo da minha liderança. É isso aí, beijinho no ombro e vai. Deixa Deus fazer a obra. Beijinho no ombro. Não, isso aí não. Isso não. Não, então não tem nem como encontrar Deus. Por mais que você tente não entender nesse negócio. Se a crítica vem do povo, mas você tem o respaldo da tua liderança, então vai embora, cara. Continua fazendo, porque as armas vão continuar sendo jogadas no chão. Glória a Deus por isso. É que nós somos criticados, às vezes, por sentar, às vezes, com uns traficantes na boca de fumo. Aham. Tá? Somos criticados, às vezes, por nós estarmos em assim, locais, às vezes, que muitas pessoas assim, evangélicas. Aham. Esse dia eu estava sozinho lá ali assim, onde tem muita lésbica e gays. Rapaz, passou uns irmãos do trabalho, eu falei, olha lá o irmão Geraldo, será que ele virou também? Rapaz, mas foi uma benção. Aí eu estou pensando, senhor, se nós formos lá, invadimos o Recreio, será que o senhor vai cantar samba, alguma coisa assim, ou vai ter uma música melhor para a gente assim cantar? Olha só, eu acho que cada igreja tem a sua forma de agir. Eu acho, por exemplo, a igreja de São José dos Campos faz com música evangélica. Eu não a critico por isso. Até porque como é que eu vou criticar os caras se o resultado, se estão produzindo, pessoas estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo libertas, foi a forma que eles encontraram. Eu estou indo por uma outra forma. A outra forma que eu encontrei foi dessa maneira. Foi através da música secular, porque me perguntaram o seguinte, como é que você começou isso? Eu participava de um evento na UF, em Niterói, na faculdade, num movimento chamado Alfa e Ômega. E eu lembro que eu tinha uma banda chamada Os Nazarenos, depois virou Os Nazaritos e tal, e aí a gente fez esse show lá para o bandejão da universidade. E a gente cantou, e olha que a banda era muito parecida com os Mamonas Assassinos, então não tinha como uma pessoa não me ver. Não tinha como não ver. Tá tudo amarelo, parecia uns fandangos, todo mundo lá e tal. Não tinha como não ver. Então eu estou tocando um bandejão e os caras ignoraram a gente completamente. 2 semanas depois veio uma banda dos Estados Unidos. E eles cantavam música do Green Day, do Blink, da Avril Lavigne, tudo que o adolescente do Brasil ouvia na rádio. E cantaram numa escola. Tinha 2.000 alunos, eles cantaram, os 2.000 alunos completamente vidrados na banda americana que estava tocando. Além dos caras, eles cantavam muito, tocavam muito bem, e chegaram com os equipamentos que trouxeram dos Estados Unidos, surreal. Então era uma coisa assim, muito bacana. Fizeram um apelo, aí ele pegou trechos de cada canção, foi daí que surgiu isso no meu coração. Eles pegaram trechos de cada canção e fizeram uma mensagem em cima. 800 adolescentes se entregaram a Cristo. Eles não cantaram música evangélica. Então, com música evangélica ou com não música evangélica, o que vai fazer a diferença é o teu propósito, é o comprometimento com Deus, é a visão que Deus está te dando. A partir desse momento, eu falei com a banda, a nossa banda era gospel, e conhecida. Aí eu peguei uma música do Raimundos, uma música do Charlie Brown, uma do Titãs, e nós fizemos esse experimento. O bandejão todo parou para ouvir a gente.
nós fizemos o apelo 50 estudantes de Química, que é chamada Alateia da Universidade da UF, e os caras que... É a ala só de maluco, né? Só maluco. Aí, ok. Eu sou convertido. Liga na UF. Eu me converti. Aí 50 Aí, pessoas Juninho. se renderam a Cristo ali. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa nessa história. Só que de lá para cá, eu não tinha coragem de enfrentar essas críticas. Eu não tinha coragem. Por quê? Porque eu queria ser aceito. Quando você quer ser aceito, você nunca vai ser... Porque quando você quer ser aceito, você passa a ser quem você não é, para ser aceito por outra pessoa. E aí você não consegue, porque ninguém consegue ser quem não é por muito tempo. E você só vai adiando as coisas de Deus na sua vida. Então, às vezes, Deus tem um projeto tremendo na tua vida, mas esse projeto não se desenvolve porque você está preocupado com o que o outro vai achar, porque você quer ser aceito por outro. Eu não quero ser aceito por ninguém, porque quem tinha que me aceitou já me aceitou há 2.000 anos atrás, até morreu por mim, pô. Quem tinha que ter me aceito já me aceitou. Então tá, ponto aí. Então, se ele me aceitou, ele tem projeto único para mim, como tem para você. E o projeto dele comigo há muito tempo vem isso. Muitas pessoas me falavam, pô, por que você não volta a fazer carreira no gospel? Eu falei, no gospel? Nunca mais. A Marina de Oliveira está lá, a gente tem 3 pessoas de gravadoras lá. Eu não quero mais. Proposta que não falta, eu continuo louvando na igreja lá. Não quero mais, eu não quero mais. Eu tenho um outro foco. O meu foco é a galera. O meu foco não é dinheiro, o meu foco não é sucesso. Eu quero ir para o mundão, fazer o que eu tenho que fazer lá. E eu tenho uma estratégia definida, amparada pelo meu pastor, validada pela minha galera, que esse projeto que eu estou contando para vocês hoje aqui, eu só contei para vocês aqui porque a gente fez a reunião ontem. Ficamos até 00:20 na igreja, nessa reunião aí. Então, assim, agora, se a igreja começar a reclamar, o problema é da igreja, pô. Daí a igreja, eu tenho o respaldo do meu pastor e vou continuar fazendo. Essa é a questão. Agora, se vocês forem lá no meu reduto, vocês vão ter que cantar Timaya, vocês vão ter que cantar Seu Jorge, tá no meu reduto, vai ter que ser do jeito que eu quero, meu irmão. Agora, no dia que eu for no teu lá, a gente canta Damares. Menos A Minha Vingança Vai Ter Sabor de Mel. Isso eu não canto. Isso eu não canto. Mais uma outra dela que tem uma teologia mais tranquila, a gente faz. E aí? Pode ser para qualquer um dos 4 pastores aí, mas eu gostaria de falar acerca do... A gente tem falado sobre a importância do evangelismo, de alcançar, de expandir o reino. Isso é uma das coisas que a gente tem buscado, pelo menos na Nova Galileia, que é a minha congregação, a gente tem buscado fazer, mas o que eu tenho visto muito, principalmente em relação à juventude, é o esfriamento. E a questão de, vamos buscar todo mundo e bota para dentro da igreja, bota para dentro da igreja e ganha. E a edificação? Como eu acho que um desafio tão grande quanto você ganhar uma alma para Jesus, você ir lá buscar, você ir para uma VM da vida, você ir numa boca, você ir numa boate, é um desafio tão grande você edificar pessoas que talvez já estão calejadas, magoadas durante muitas coisas. E eu tenho visto... ou melhor, eu vi pouco hoje a respeito disso. Eu queria saber quais são, o que vocês têm como aconselhamento pastoral para a gente estar lidando com esse tipo de pessoa que a gente não pode ignorar. Porque, infelizmente, a grande maioria da realidade das igrejas evangélicas, no geral, é de pessoas que já foram calejadas, né, já passaram por diversas situações, não tiveram um amadurecimento firme, né, na fé, e que hoje em dia passam por essa situação de esfriamento. Eu queria uma ajuda nisso. Bom, vou falar da nossa realidade daqui, né? A gente hoje é uma igreja em células, em discipulado. Nós temos tentado fechar a porta dos fundos da nossa igreja com discipulado 1 a 1, né? A partir do momento que você tem uma pessoa em que você pode contar, uma pessoa que você pode se abrir, uma pessoa que pode fazer você crescer, é uma pessoa que você vai acabar elevando o seu nível de espiritualidade, né? Então, assim, para você levar uma pessoa num lugar desse, a pessoa tem que ter um nível de maturidade. Então, assim, a gente tem trabalhado aqui, começado a trabalhar assim, com o discipulado 1 a 1, onde as pessoas vivem esse estilo de vida, entendeu? O que eu vou fazer hoje? Hoje tenho que ir no mercado, vamos comigo, vamos lá. Começa a compartilhar a sua vida, o jeito que você vive, e a pessoa começa a te imitar. E esse é o tipo de coisa que gera maturidade para a galera, para no dia que você for num lugar diferente, você chega lá e você não é contaminado, mas você contamina no bom sentido.
Eu acho que o problema, desculpa, Eliezer, eu acho que o problema e a solução está na base. Está justamente na preparação de base, como o Lucas falou aqui. Eu acho que é muito menos eficaz você fazer o evangelismo, porque meu dever como líder de jovem, produzir 3, 4 evangelismos por ano, porque senão meu pastor vai me cobrar e tal, se às vezes o teu jovem que está ali sentado do seu lado não foi evangelizado, está dentro da igreja e não está convertido. Então eu acho que o esfriamento ele acontece por causa da falta da base, porque você não faz, eu acho que faz muito pouco impacto você ir com uma galera despreparada para poder ir, entendeu? Ah, não, vamos para quê? Não, vamos porque tem que ir, porque senão a gente não vai ter feito evangelismo esse ano. Eu sei que, por exemplo, fazer evangelismo durante a Copa, eu fiz lá na sede, a gente fez. Eu divulguei durante bastante tempo, mas eu sabia, eu tinha certeza absoluta, quando chegasse a hora de ir para Copacabana, no sol, para evangelizar para a galera que não quer nem olhar para sua cara, ia ter 5, 6, 7, foi o que eu tive. Mas a galera que foi estava preparada para evangelizar. Então, eu acho que o trabalho de base é essencial. É essencial. É você conscientizar as pessoas do que é um evangelismo relevante, não é panfletagem, não é entregar o folheto e marquei aqui, beleza, eu tinha 500, entreguei 500, bati minha cota, não é isso. Você tem que cativar a pessoa pela sua mensagem, pelo conteúdo. Então, eu acho que hoje em dia o esfriamento acontece quando você mira o evento por si só. Evento por evento, né? Aí eu tenho que fazer o evento. Aí, infelizmente, se viver de agenda por agenda, a gente vai ficar todo ano repetindo a mesma fórmula e Deus vai todo ano dar os mesmos resultados para a gente. Insanidade é você fazer a mesma coisa diversas vezes e esperar resultados diferentes, né? Então, a gente não pode repetir todo ano a mesma coisa e achar que não. Vou fazer igualzinho ano passado e esse ano vai dar a mesma coisa. Então, quanto mais se investir no trabalho de base, eu acho que o evangelismo passa a ser relevante. Aí que faz a diferença. E o trabalho de base que tem que ser feito é da liderança com os jovens que vão participar do evangelismo. Se os caras da tua base não estão ainda evangelizados o suficiente, como que você vai comunicar isso lá para fora, né? Não vai ter efeito. Fala. Essa colocação é muito importante, realmente, ministerialmente aqui, como pastores de juventude, né? Porque essa consolidação que ela está colocando, né? Solidificar uma pessoa, não é fácil, né? Você chegar ao ponto, porque ganhar, você até pode ganhar, ganha para você, ganha N estratégias, N formas, né, de você ganhar uma pessoa, ganha para você, aí ganha para Jesus, mas estabelecer o processo de consolidar essa pessoa, ou seja, transformar essa pessoa com raízes, em convicções de fé em Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é fácil, mas está sobre nós essa responsabilidade. Realmente nós temos que nos capacitar mais a esse respeito, de realmente, desde o processo de ganhar, a fechar essa porta dos fundos, de maneira que você consiga manter esse camarada dentro de um discipulado aí, 1 a 1, N estratégias aí, de você ir forjando na vida da pessoa um novo caráter, convicções do Evangelho, né? Isso leva um tempo, né? E esse tempo é uma interrogação. Alguns vão criar raízes e convicções até muito rápido, né? Outros vão levar mais tempo. Mas cabe ao pastor de jovem, de adolescente, essa maturidade e enxergar individualmente cada um. Entender, pô, esse camarada aqui vai me gastar mais tempo. Esse camarada aqui vai me dar mais trabalho. Porque o grande problema é que a gente faz por evento. Se a gente faz por evento, eu vou fazer o evangelismo, vou fazer uma estratégia aqui, vou cantar uma música popular aqui para ganhar alguns aí e tal, e ganha mesmo, vai ganhar, né? Mas trazer aquela pessoa para uma fase de transformação, de convicção, uma etapa à frente e que nós devemos nos preocupar, assim, alertando que isso
é algo individual. Vai dar trabalho, porque aquele ali é diferente do outro, né? É diferente, então vai gastar tempo. Eu acho que isso é comum a todos nós. Convivemos com esse problema e é necessário a gente crescer mais nisso. Em termos práticos, eu faço o seguinte, eu não abro mão do gabinete. Primeiro que o gabinete tem um mito muito grande. Às vezes eu pergunto para o jovem, você já marcou um gabinete comigo? O cara, pô, mas pastor, o que eu fiz? Eu falo, tu fez alguma coisa? O cara já se entregou. Porque existe um mito de que o cara só vai para o gabinete. O pastor comeu o fígado dele porque ele está fazendo alguma coisa errada. Ou porque quando ele está mal, terminou com a namorada, alguma coisa assim, está mal, então ele vai no gabinete. Mas as pessoas não conseguem entender que o gabinete é uma forma do pastor conhecer a ovelha conhecer o pastor e os dois conversarem e trocarem. A troca, o relacionamento é fundamental para quem está dentro. Então eu trabalho tanto o novo quanto o velho. Só que chega uma hora que você tem que ter uma percepção, até onde aquele dói-dói que ela está sentindo é uma questão emocional e que, aí eu não sou psicólogo, né, nem psiquiatra, aí você manda o cara tomar remédio, aí vai lá e faz. Porque tem muita gente que fica há 20 anos na igreja, ninguém me ama, ninguém me quer, não sei o quê. Pessoas precisam ser internadas urgentemente. Só que eu sou pastor, eu não sou psicólogo, olha só, eu sou pastor, não sou babá, não sou guru, místico, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que vem no gabinete e fala assim, pastor, qual é o carro que eu compro? Eu falei, para mim? Não, com quem eu namoro? Sei lá, bicho. Pastor, eu queria saber com o senhor. Eu falei, cara, olha só, eu não sou corretor de imóveis, eu não sou guru do amor, eu não sou teu pai. Eu sou teu pastor. O pastor é aquele facilitador, é aquele que vai te ajudar a você se reencontrar, você se conectar com Deus. É só esse meu papel. Se eu tiver de folga na segunda-feira, que é meu dia com a família, eu falo, pastor, eu vou me jogar da janela. Ó, fecha a janela aí, terça-feira a gente resolve. A minha família, bicho. Porque é capaz de eu estar sempre socorrendo alguém que vai se jogar na janela e um dia minha filha se jogar. Então, qual é aí a resposta da sua pergunta? Qual é o segredo? A tua liderança. Você sozinha não dá para dar conta, eu sozinho não dou. Então, como a minha igreja é uma igreja em célula, eu estou trabalhando, por exemplo, ano passado quase a gente não fez nada de evangelização, teve encontrando Deus na MPB, mas tipo assim, dentro da igreja ainda, em caráter experimental, tal, mas foi um ano que eu conheci a minha turma. Eu tinha que parar para conhecer a minha turma, ver quais são as demandas. Esse ano a gente já começa agora em fevereiro o discipulado da minha liderança vai ser na minha casa. A casa do pastor tem um negócio bacana. Geralmente o pastor não abre a casa dele para ninguém, né? Principalmente na Barra da Tijuca, no Recreio, o pastor não gosta de levar ninguém dentro de casa. Mas eu aprendi com um cara que isso é legal. Eu levo a minha galera para dentro da minha casa. Obviamente que eu não vou pagar comida lá, todo mundo vai ter que levar comida para comer, né? Que eu não estou aqui para pagar a comida da galera. Mas eu vou levar a galera para minha casa para poder ter discipulado comigo na minha casa. A minha liderança tem que estar fechada comigo. Porque se ela não estiver fechada comigo, porque quem vai fazer o papel de fechar a porta dos fundos é a minha liderança, não é a galera, não é o povão da juventude, não. O povão da juventude é tudo mais manobra. A galera tá ali que nem sabe. Você fala assim, cara, qual é a sua missão? Não sei. Então, assim, o segredo está na tua liderança. Porque se você trabalhar a tua liderança, você vai trabalhar toda a tua galera também. Entendeu o que eu quero dizer? Então, eu só estou me aventurando esse ano para ir fazer tudo isso, porque eu já sei como é que eu vou fazer aqui para quando essa galera... Porque se eu não fizer um trabalho aqui, desse que você está falando, é capaz de eu ganhar o cara lá na Gávea, no carnavalzão, ele entrar e carregar uns 10 com ele ainda. Isso pode acontecer. Então eu tenho que estar... Agora, as células são fundamentais. Uma igreja que não tem célula, já tem essa dificuldade. Porque você traz o cara para a igreja e já insere ele dentro de uma célula. Ele já tem um grupo que vai cuidar dele. É um grupo que já vai amarrar ele ali, vai estar com ele, discipulando ele, cuidando dele, fazendo um trabalho pastoral que eu já faço com quem já está fazendo com ele. Então a gente tem que criar esse mecanismo prático para que isso não aconteça, como você falou. E tem que pedir a Deus discernimento para você não ficar alimentando carência e doença dos outros. Porque enquanto você está 20 anos cuidando de um, você está perdendo energia e tempo que você poderia estar cuidando de outro, que quer alguma coisa. Entendeu? A gente precisa pedir a Deus esse discernimento. Boa tarde, pastor. Boa tarde para a galera aí. Luiz Vitor.
Pastor Gustavo, achei muito interessante a ideia, compartilhei aqui, falei com algumas pessoas, e uma vez nós fomos ministrados sobre isso. A gente não deve copiar aquilo que o pastor chegou e falou: a gente não deve copiar Lagoinha, a gente não deve copiar Irajá, a gente não deve copiar ninguém. O que eles fazem, o que está à mostra. Porque o bloco Cara de Leão, eles botam lá e vão para a rua, mas eles têm um preparo. A Lagoinha faz, mas eles têm um preparo. Ele falou: o que nós temos que copiar são os bastidores. Não cabe aqui, achei a ideia excelente. Agora, eu não tenho um preparo para chegar e botar em prática, não, porque deu certo nele, e eu vou chegar e vou fazer, porque eu não tenho preparo, não vou ter respaldo, alguém vai me questionar alguma coisa, vai indagar, e como é que eu vou responder isso? Então, eu não tenho esse preparo. Mas gostaria de saber os bastidores. Como é que é feito esse preparo? Como é que é o devocional? Como é que é feito isso para esse teu relacionamento, exatamente? Para saber como é que vai reagir ao questionamento, sinalizações de Deus, que acredito que não somente, brotou no meu coração, pronto, vou fazer, porque o coração do homem é enganoso, e a gente, muitas das vezes, tem que pedir a confirmação de Deus. Queria saber os bastidores dessa loucura, desse projeto de Deus. Não, eu tenho esse termo... Projeto 22. Projeto 22, Doideira, pô. O pastor conhece as ovelhas que tem. Eu não vou botar qualquer pessoa para estar comigo nesse projeto. Quando eu digo no projeto, estou dizendo encabeçando. Lembra que a influência é fundamental. Se eu não tiver gente influente para o bem do meu lado, eu não vou conseguir influenciar a massa. O preparo para isso é você perceber quem tem comprometimento. Quando eu digo comprometimento, eu não estou falando daquele crente quadradinho, santarrão. Eu não falo disso, não. É de gente honesta, gente que tem as suas dificuldades e que abre o coração, que eu sei muito bem quem são. É gente que quer realmente mudança. É gente que luta contra si mesmo, entendendo que o pior inimigo dela não é o diabo, é ela mesma. Então é gente que realmente quer alguma coisa com o reino. E eu percebo, por exemplo, eu percebo porque quando eu estou assim de bobeira lá na igreja conversando, quando eu sinto que tem algumas pessoas que ficam perto de mim, porque eu sou assim. Por exemplo, o pastor Neil Barreto é meu mentor. Toda vez que aquele cara tem um lugar, eu sou o primeiro a colar com ele. Como a galera fez comigo aqui no refeitório, eu fico lá de pé só anotando o que o cara está falando. Eu sou assim, eu quero aprender demais com aquele cara. Como o Ariovaldo teve ano passado lá no Global Kingdom, no Summit, na igreja, sentei do lado do cara e meu irmão, e foi de canudo, suguei o cara de canudo, falou, me fala aí, porque eu quero, como é que é isso aí, eu vou aprender. Agora, se eu não percebo isso no cara, esse interesse de querer e tal, não trabalha diretamente comigo. Porque eu volto a te repetir, o segredo do teu ministério é a liderança, é a sua liderança. A sua liderança, vou dizer uma coisa para você e é verdade. Se a sua liderança pode ser o seu sucesso, pode ser o seu fracasso. O maior desafio de um líder é montar uma liderança top. É fazer liderança, porque geralmente tem líder que é muito centralizador, ele não consegue fazer liderança. Ou ele monta uma galera, deixa tudo na mão da galera e não diz como é que tem que fazer, ou ele centraliza nele e também não consegue fazer. Então, respondendo a tua pergunta, o bastidor é feito de muita confiança no comprometimento do outro. Porque não é porque eu evento com música secular na praia, não. Em tudo que eu for fazer para Deus, eu tenho que me preparar, ou não? Só na praia que eu vou ter que me preparar? Que é interessante que o cara fala assim, não, eu vou cantar na igreja. Eu não vejo ninguém dizendo assim, meu irmão, antes de você subir no palco, se prepara. E olha que eu conheço um monte de músico aí em adultério subindo no púlpito. Ninguém fala nada. Mas o cara quer pregar o evangelho de forma diferente na praia, tem que ter um preparo. Entendeu o que eu quero dizer? O cara quer servir o cara no som, mas alguém já perguntou pro cara do som se ele tem preparo para estar no som lá? Porque está ministrando lá, bicho. Pode entrar um demônio naquele som lá e atrapalhar o culto. Ou não? Então quer dizer que para eu na praia tem que ter preparo, mas eu para discipular outro não tem que ter?
Para eu tocar bateria, eu tenho que ter um preparo espiritual? É 2 pesos, 2 medidas? Que hipocrisia é essa aí, bicho? O pastor, para subir no púlpito, o cara tem que pregar, o cara tem que estudar e tal, mas para cantar o cara pode ser qualquer troço. E às vezes, já aconteceu comigo, vou pregar, mas o cara que subiu antes despregou tudo antes mesmo de eu começar a pregar. Por que não tem a mesma por que não tem a mesma exigência que se faz de um pastor do cara que canta? Do cara que está na cantina? Sabe por quê? Porque a gente valoriza uma coisa e desvaloriza a outra. Tudo é serviço de Deus. E cada um foi chamado para uma coisa. Então esse negócio de gente, não, porque tem que preparar a juventude. Pô, a juventude já era para estar preparada há muito tempo. Se está esse caos espiritual, a culpa é nossa, porque a gente não se prepara nunca, pô. Então assim, eu entendo o que você está querendo dizer, mas é tudo feito na confiança, no discipulado, e fazer a pessoa entender. Aí eu pego o que a Eliezer colocou. Mas mesmo assim, cada um tem o seu tempo. Tem gente que já amadureceu comigo nesse 1 ano. Tem gente que eu já estou vendo que eu vou levar 10 anos para o cara chegar lá. O cara tem problemas cognitivos e espirituais. Entendeu o que eu quero dizer? Mas eu tenho que... Se a Bíblia diz que para caminhar junto tem que ser todo mundo junto, então o que vai acontecer? Eu tenho que parar, esperar o cara vir, ou então andando devagarzinho, que esse é o certo, o cara vir para o cara andar junto, porque não vale a pena um grupo estar na frente e outro estar atrás, tem que todo mundo caminhar junto. Então, esse é o preparo. Então, assim, esse negócio de misticismo, não, vamos joelhar no milho, vamos orar durante 6 semanas, mas o cara não tem vida com Deus, pô. Só ora quando está na igreja, e quando o cara está em casa não ora, pô. É preparo para inglês ver. Se a gente for realmente levantar o tapete, rapaz, vai ficar aqui 2 semanas só levantando poeira embaixo do tapete. Porque é uma falácia, que eu particularmente estou cansado disso. É uma falácia. Porque eu não vejo o cara orar. Claro, porque o cara só vale quando o cara ora na igreja. Pode reparar a maioria dos músicos. Os caras, quando estão aqui, eles cantam, levantam a mão. Mas se eles estão ali embaixo, a maioria fica assim. Ué, mas esse cara, quando canta, ele não levanta a mão. Por que ele não levanta a mão quando ele está sendo ministrado? Mas só faz fita quando ministra. Mas quando é ministrado, ele não faz fita. Por quê? Porque o coração dele não está no reino. Ele quer aparecer. Ele quer mostrar para todo mundo o quanto ele é o Davi Sasser da igreja dele. Entendeu? Só que, meu irmão, Deus dá a gente discernimento, a gente vai vendo e fala assim, bicho, ó, te conheço, meu irmão. Conheço as obras das tuas mãos. Entendeu? Eu conheço as obras das tuas mãos. Então a gente tem que entender que o preparo, se quem não for fiel no pouco, no preparo das pequenas coisas, jamais vai se preparar para as grandes coisas que Deus quer fazer na sua vida. Porque quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. A paz do Senhor. Eu me chamo Robson, sou da congregação do Recreio. E na verdade, eu gostaria de pontualizar algumas coisas, alguns assuntos abordados que nós conversamos entre alguns irmãos aqui e fazer algumas perguntas. Eu achei fantástica essa ideia do global, porque a gente tem percebido, não só eu, mas como alguns que aqui estão, que eu tive a oportunidade de poder conversar, a forma como está sendo pregada a palavra. O pastor Gustavo, inclusive no início, chegou a falar a respeito disso. A palavra está sendo pregada por muitos líderes de forma errada, de forma por troca de alguma coisa. Então, eu prego a promessa e você me traz algo. A palavra que a Bíblia nos diz, o que nós temos que pregar, o que Jesus Cristo sempre pregou foi o amor, a perseverança. E isso a gente está se perdendo hoje nas igrejas. A gente tem percebido que as igrejas estão doentes com relação a isso. Se preocupam mais com alguns fatos, alguns fatores, do que propriamente a palavra viva. Voltando em relação à ideia do global, a gente tem percebido que a linguagem que nós temos que utilizar na forma de evangelizar é a linguagem mais correta, cada um com sua estratégia. Eu acho que isso é pontual para cada região, para cada igreja. A primeira pergunta que eu gostaria de saber, como é a cabeça dos nossos pastores sênior em relação a isso? Porque se a gente vai evangelizar e onde nós